direta dos jovens de hoje Gente, é no TikTok. A notícia do retorno do Linha Direta deixou fãs do programa policial em êxtase, porque agora, após 16 anos, ele volta sob a apresentação do Pedro Bial. Muitos adolescentes hoje, fãs de True Crime, histórias de crime real, nem era nascido. Muitos adolescentes nem eram nascidos quando Linha Direta assustava espectadores na noite de quinta-feira. É verdade, aquela trilha sonora, gente, era de não deixar dormir. A gente sabe que tem muita série inspirada em True Crime, como Dahmer, por exemplo, como True Detective e várias outras. Mas o lugar em que esse gênero tem bombado é no TikTok. Nessa rede social, muitos jovens ficam contando casos de histórias reais aí, ó. De histórias reais terríveis, e eles ficam famosos por causa disso. Então a Globo está buscando aí uma influência no TikTok, quem diria? O programa da Globo vai ter histórias também sobrenaturais exploradas, viu? Vai ter os episódios de Justiça, também tinha o Linha Direta Mistério, antigamente, para falar das lendas urbanas, como o Edifício Joelma e as máscaras. verdade, verdade. Legal, lembra do Edifício Joelma, gente? Virou até filme. Olha só, Lembro. agora, que é um dos expoentes desse gênero, pra você ter noção, é uma garota chamada Maria Helsi. Ela tem mais de 5 milhões de pessoas seguindo ela no TikTok, mais de 100 milhões de visualizações com seu "tá, vamos lá", frase falada por ela no começo dos vídeos. Já virou marca registrada dela. Tá empolgada com Linha Direta, Marcele? Gente, Fefito, eu fiquei surpresa quando soube que ia voltar a apresentação do Pedro Bial. E acho que dia 4 agora, né? É. Dia 4 de maio que estreia. E como você estava falando a respeito, né? Deixava a gente bem impressionado, assim, né? Com os casos, a forma como era relatada, né? Pelo apresentador. É, eu realmente ficava bastante temerosa. Agora, sabe o que me marcou muito? Me marcava muito quando, acho que era do Domingos Meirelles, que falava quando tinha o encontro, né? Ela foi para o encontro de quem ela achava que seria o grande amor, mas ela não sabia que esse seria o seu último dia de vida. A Nossa, pausa aquilo! dramática. A pausa Exatamente! Aquilo dava um negócio no peito, assim, eu falei, meu Deus, volta, 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 tira essa menina daí, tira esse cara daí, esse encontro fatal, tira. Então, assim, isso ficou muito marcado, e quando eu soube dessa volta, a primeira coisa que eu imaginei foi isso, sabe? Será que vai ter esse momento? Será que o Bial também vai parar e vai falar dessa forma, né? O Marcelo Rezende também apresentou o Linha Direta na época. Enfim, é um tema que sempre dá pedal, né? Ainda mais quando, se lá, casos lá de fora a gente já fica horrorizado da maneira que acontece, imagina quando os casos são aqui e são bem, né, bem próximos a assim gente tem da gente. Vai casos comer. que não são esclarecidos até hoje. O sumiço do menino Tem, Carlos, tem, por exemplo, até hoje não exatamente. foi esclarecido e chegou a virar tema do Linha Direta. Aliás, alguns casos que viraram tema de podcast podem ser reaproveitados, como o caso do Linha Uhum, Direta, a morte da Ângela Diniz, por exemplo. Todo mundo viu Praia dos Ossos. Há um não é? interesse. Há um interesse Sim, muito sempre grande. mexe, né? Sempre mexe mesmo com o interesse do público. E também, assim, foi um programa que ajudou também a encontrar muitas pessoas que, né, muitos bandidos, criminosos, enfim, que cometiam esses crimes, fugiam e tchau. E ninguém sabia o paradeiro deles, né? E aí o programa também ajudou muito a encontrar essas Capturar. pessoas, né? Porque ele tinha uma linha Então, direta, olha só, Tunduntes, tinha uma linha dum, dum, direta de dum, dum, dum. telefone para qual as pessoas podiam ligar para fazer denúncias anônimas, inclusive. E muita gente foi Exatamente. presa por causa disso. Ele era um pouco um Exatamente. resgate histórico, porque ele contava casos antigos, então tinha muito de memória brasileira ali, de Uhum. história.
crimes muito famosos no Brasil. Mas mais do que esse resgate histórico, ele também cumpriu uma função social a falar de crimes Muito recentes importante. e encontrar fugitivos da justiça, gente. Ele tinha uma função, só que ele Exatamente. se desgastou. O formato se desgastou porque era muito tempo no ar já. Por isso Uhum. que é de se admirar que ele volte agora reinventado. Só que aí entender agora que essa linguagem TikTok pode parar no Pedro Bial, para mim é curioso, porque eu tô imaginando o Pedro Bial fazendo aqui, ó, a dancinha dele. Ia ser Não, mas aí, engraçado. na verdade, né, a gente encontra uma outra forma de falar a mesma coisa, né? Para um outro público, dentro dessa linguagem, mas para um outro público para poder entender. E eu acho legal, Fefito, justamente a volta desse programa, porque é isso, assim. Também no final das contas vai ser um programa para cumprir, né? Essa função social que a gente estava comentando que você estava falando aí. Porque ainda tem Sim, muitos fugitivos, tem muitos casos ainda muito. que estão ainda para poder serem, né, desvendados aí. Muita gente que O sumiu no primeiro mundo. caso, aliás, um aviso, a Marcele tá verde porque deu um probleminha no computador dela, tá, gente? Pra quem estiver Deu. perguntando. Ela não é a mulher Desculpa, Hulk. gente. Ela não é a mulher Não, não estou Hulk. com verde. Ai, não vou me transformar aqui. É porque deu um probleminha aqui na minha câmera. Sim, Mas, já ó, era. E aí, ó, o primeiro caso, linha direta, é o caso Eloá. Eu tô sim, muito curioso para ver a nossa. abordagem desse caso, porque falar sobre esse caso é falar também sobre outra emissora, é falar sobre a Sônia Abrão, que chegou a entrevistar o assassino da Eloá ao vivo em seu programa, mais de uma década atrás. Então a gente vai ver o quanto a Globo vai falar dessa história, o quanto a Globo vai explorar dessa história. Para você que não lembra, a Eloá era uma jovem que foi feita de refém pelo namorado em casa. E nessa época, todas as emissoras de TV se mobilizaram, fizeram cobertura ao vivo do caso. Ele colocava ela na janela do apartamento em que ela morava, com uma arma Nossa. apontada para a cabeça dela. Foi uma mobilização nacional. E a Eloá acabou morta quando a polícia invadiu seu apartamento. A coisa era de tal maneira que a Eloá estava com uma amiga dentro de casa, a amiga foi libertada e depois, a pedido Uhum. do sequestrador, ela voltou para o cativeiro e a polícia permitiu. Era uma série de decisões assim completamente chocantes na época. E ainda hoje é algo muito discutível, assim, é um caso muito seminal para Uhum. mídia brasileira, inclusive. Acho, inclusive, que depois do caso Eloá, se parou de acompanhar ao vivo esse tipo de sequestro, porque se percebe que muitos desses criminosos estão em busca de notoriedade também, né? Exatamente. Nossa, a Além de. gente. E era isso mesmo, eu lembro que eu trabalhava na redação, aqui no jornal, e eu lembro que a gente ficava parado vendo, né, tudo, que desfecho, que história, como é que vai ser isso, né? E dava Eu também. um aperto no peito, assim, porque a gente queria pudesse ir ali arrancar aquela menina dali. Nossa, era assim, pra gente que estava assistindo já era angustiante. Imagina pra família, né? Sim. Daquelas meninas ali, vendo o que vai acontecer, né? E como é que vai ser esse desfecho? Vou ter minha filha, A não vou ter Maria minha filha de Edna volta? pergunta aqui se esses programas que falam de violência não vão incentivar o povo doido nas redes sociais. Eu acho que não, porque a gente está falando de casos do passado, né? A gente está tentando resolver e reconciliar casos do passado. Mas eu lembro também, Marcelo, estava no jornal nessa época. E Não nesse mesmo era? dia, a Nossa. Sônia Abrão, depois do desfecho do caso, lembro. A Sônia deu uma entrevista recentemente para a revista Quem, né? Dizendo que não se Uhum. arrepende, que ela acalmou o sequestrador, mas o desfecho foi completamente trágico do caso, também por decisões muito mal acertadas da polícia. Enfim, tô bem curioso. Só espero que o Pedro Bial Também. não faça a pausa dramática.
que dá medo em todo mundo.